Começando mais uma live, mais uma não, porque tem muito tempo que eu não faço live. Mas vamos começar a live de hoje. Live surpresa, não estava planejada essa live. E essa live é especificamente para eu fazer um resumo desse livro aqui, A Prostituta Sagrada, um livro que eu acabei de ler. Acabei mesmo, foi nessa semana que eu acabei de ler esse livro. E durante, acho que foram 15 dias, eu gravei áudios desse livro aqui, A Prostituta Sagrada, A Face Eterna do Feminino, no meu Telegram. Então todos os dias eu colocava uma parte do livro em áudio e virou praticamente um audiobook desse livro aqui, lá no meu canal do Telegram. E finalizamos ele ontem, segunda-feira, finalizamos esse livro ontem. E aí, né, como toda terça-feira tem vídeo novo no YouTube, e eu vou ser bem autêntica aqui, eu estou atrasada com isso, eu falei, vou fazer um resumo, né, porque muitas pessoas podem não ter escutado todos os áudios que estão lá no Telegram, alguns são um pouquinho maiores. Então, eu decidi fazer esse resumo. Gente, eu estava aqui dando, né, marcando, fazendo umas marcações. Eu parei na marcação no capítulo 2. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um resumo desse livro, que é de uma magnitude de conhecimento do feminino, do conhecimento de história do feminino, do conhecimento das deusas, do conhecimento de como o fato do feminino ter sido modificado, né? Foi sendo colocado ali para baixo do tapete, foi sendo subjugado, foi sendo tirado da mulher esse poder, o quanto isso foi interferindo psicologicamente, não só em nós mulheres, mas também nos homens. E essa autora, ela usa muito a base de conhecimento, que é o estudo dela, do Jung, né? Jung é um dos foram também, foi aluno, eu acho, do Freud, não sei muito bem, não. Tem essa história aí, tá, gente? E aí a base dela toda é muito junguiana, que se fala, né? É baseado nesses conceitos de Jung. A Cris está falando, desvalorizado. Isso, Cris. Boa noite para quem está chegando agora. Eu tô aqui no Instagram, também tô no YouTube. Esse vídeo resumo vai ficar gravado. Bom, por que eu escolhi esse livro, né? A Prostituta Sagrada? Primeiro pelo título, que ele é bem polêmico, né? São duas palavras bem, de certa forma, até contraditórias, né? Prostituta, sagrada, como é que é isso? E a autora já começa o livro falando, né? Explicando isso, né? Como essa junção já causa, dessas duas palavras já causa uma reflexão e uma curiosidade também sobre esse tema, né? E aí aqui ela fala, sagrada sugere dedicação ao espírito divino. Olha só. E prostituta sugere profanação do corpo humano. E ela fala, ela começa o livro já falando sobre isso, né? Sobre esse mistério desse paradoxo, que é o assunto desses dois nomes, né? Prostituta Sagrada. E ela vai a fundo na história do feminino, né? Bem lá, mas muito atrás, até antes de Cristo. E ela durante o livro, ela fala de viagens que ela fez a Jerusalém, e ela fala das pesquisas que ela fez, traz mitologia grega, né, traz mitologia de várias fontes, né, histórias de várias fontes. E tem várias fotos também, né, de produtos, de objetos arqueológicos que representam, né, essa história do feminino, né? Eu não sei se você já viu alguns desses objetos. Muitos objetos representam, né, a forma feminina. É uma forma feminina robusta, geralmente com seios fartos, né? É uma forma
curvilínea, e ela vai explicando isso, trazendo essas imagens também. E a gente vai ficando muito claro, né, como o feminino era representado e até mesmo como esse feminino ele foi sendo apagado da história com a entrada e com a dominação patriarcal mesmo. Porque eu vou começar aqui, né, que o primeiro capítulo é sobre a introdução, onde ela vai explicando realmente essas histórias, né, e essas descobertas arqueológicas, e ela vai se aprofundando nessas histórias do feminino. E aqui ela fala que é muito interessante, que se usa muito, quem escutou o áudio, né, eu falava muito de arquétipos, né, mas as imagens arquétipicas do feminino. Arquétipo é como um modelo, né, um modelo inconsciente. Jung fala que é um modelo do seu inconsciente, que está também no coletivo, né, na sociedade. Então a gente tem arquétipos, a gente tem imagens padronizadas. Então, por exemplo, quando eu falo prostituta, você já tem uma imagem padronizada, um conceito padronizado na sua cabeça. Quando eu falo sagrado, você também já tem um conceito padronizado na sua cabeça. E ela fala que eu escrevo sobre os aspectos positivos inerentes à imagem arquétipica da prostituta. Por quê? Nós, geralmente, né, na sociedade, já temos uma imagem, somente a imagem do lado negro da prostituição, né? E existe um lado do positivo, que envolve a sexualidade. Na história, e ela vai contando aqui, que as prostitutas sagradas, elas eram representações do divino, desse feminino divino. E conta, né, os rituais sagrados que existiam em templos, onde eram veneradas as deusas, né? Uma deusa que ela fala muito aqui é a deusa do amor, que tem vários nomes em várias mitologias: Afrodite, Nana, Istá, Bastete, no Egito, na Grécia. Então cada uma acaba dando um nome para a deusa do amor. E nessas histórias que ela vai contando, nessas pesquisas, ela vai nos explicando sobre, né, como a sociedade venerava também a deusa do amor, né? Existiam templos de veneração da deusa do amor, e nesses templos existiam sacerdotisas que eram as prostitutas sagradas. Elas iam para esse templo, as mulheres, elas escolhiam também fazer tipo um treinamento mesmo. Vou ficar um tempo dentro do templo fazendo esse treinamento de conhecer a minha feminilidade, e aí conhecer a minha essência feminina. E existia essa junção, sim, do sexual, né? A sexualidade não era separada da espiritualidade, nesses tempos antigos principalmente. A sexualidade era parte da espiritualidade, parte do divino. E aí vem até realmente esse conceito de essa separação, né? Aqui ela fala muito bem sobre isso. E ela separa que existia a prostituta sagrada, e a prostituta sagrada ela tinha várias... existiam leis que protegiam as prostitutas sagradas, tá? Ela podia herdar terras, vários, como eu posso dizer, várias regalias até mesmo para ela. Em contrapartida, ela era totalmente diferente da prostituta profana, que também existia nessas épocas, né? Por exemplo, uma prostituta sagrada, ela não jamais entraria numa taberna, como era conhecido,
né, no passado, porque a prostituta sagrada ela tem todo um treinamento ali de espiritualidade, de conhecimento do divino, de utilizar isso, inclusive em muitos rituais onde, por exemplo, existia um rei ali, ou senhor feudal, alguma coisa desse tipo, que era o dono das terras todas. Ele solicitava os serviços da prostituta sagrada para rituais de fertilidade da terra. Existiam festas onde ela era solicitada. E aí também vem um pouco da história, né, da época. A gente provavelmente, se você já viu alguns filmes antigos assim, que representavam a Idade Média ali, né, que existia aquela coisa quando a mulher se casava, o homem, o dono da terra ali, da região, ele tinha o direito de passar a primeira noite com a esposa, né? Tem um filme muito, muito famoso até que essa é uma das histórias. E a prostituta sagrada também ela fazia esse tipo de trabalho com esses senhores feudais, né? Porque eles acreditavam e veneravam a deusa do amor e solicitavam os serviços dela para continuar a festividade na terra e tudo mais. Então a Nancy Covert, que é a autora, ela vai trazendo essa história, né? Trazendo história e vai deixando, vai dando luz a isso, trazendo luz a esse conhecimento. Boa noite, quem está chegando? Luciana, boa noite. Quem deu boa noite? A Cris. Boa noite, queridas, sejam bem-vindas. E aqui eu tô fazendo esse resumo desse livro aqui, tá? Quem tá chegando agora, eu não sei realmente se eu vou conseguir fazer o resumo desse livro em 1 hora. Realmente eu não estou tão confiante assim, porque é muita coisa. Eu acabei de ler esse livro, acabamos de ler lá no Telegram, né? E só para dizer que amanhã os áudios serão retirados do Telegram e ficarão somente para quem é já minha aluna e tem a área de alunas lá com vídeos. Então essa série de áudios do livro vai ser retirada do Telegram amanhã, tá? E aí aquela vai falando das origens da prostituição sagrada, né? Que já existia isso há muitos anos atrás, antes de Cristo. Essas deusas, existiam esses templos onde a deusa do amor era venerada e existiam todos esses rituais. E aqui ela fala também da diferença da prostituição profana, né? E aqui, ó, só eu relembrar aqui a diferença, né? Ela fala que no Código de Hammurabi, uma legislação especial salvaguarda os direitos e o bom nome da prostituta sagrada. Era protegida contra difamações, assim como seus filhos, através da mesma lei que preservava a reputação de mulher casada. Também por lei, a prostituta sagrada podia herdar propriedades de seu pai e receber renda da terra trabalhada por seus irmãos. Se insatisfeita, ela podia dispor da propriedade da maneira que julgasse conveniente. Levando-se em consideração o papel da mulher naquela época, tratava-se de direito extraordinário. E a prostituta sagrada, ela escolhia, né? As mulheres, elas podiam escolher, eu vou me dedicar a ser uma prostituta sagrada. E ela ia para esses templos onde se adorava a deusa do amor. E ela ficava ali naquele templo fazendo seu treinamento, né? Fazendo seu treinamento de conexão profunda com o seu feminino, de conhecer o seu feminino, de conhecer a sua feminidade. Isso lá em épocas, né, muito remotas. E aí a diferença da prostituição profana, né? Embora houvesse algumas restrições na vida das prostitutas sagradas, a maioria delas gozava de maiores privilégios do que as mulheres que levavam uma vida comum. As prostitutas profanas, no entanto, tinham vida difícil, que é justamente, né, a prostituta profana, ela está utilizando o sexo como artifício para o ego, para ganhar dinheiro, né?
ela não está se conectando com o divino da sexualidade. Por isso que ela fazia justamente essa separação aqui, tá? E aí ela fala dos matrimônios. Ué, gente, o que aconteceu? Vou tentar aqui de novo no YouTube. Foi. Como é que aconteceu essa extinção da prostituição profana, da prostituição sagrada. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque, gente, senão não vai dar pra eu falar tudo mesmo, tá? E aí a maneira como o patriarcado foi assumindo o poder, assumindo o protagonismo na história, os templos de veneração da deusa do amor se tornaram templos do Senhor, né? Deram lugar à casa do Senhor. E aqui ela traz também justamente esses estudos, né? Que em várias igrejas de vários locais, antes da construção daquela igreja, ali era um templo bem antigo, de veneração dessas outras divindades, tá? Aqui no livro ela cita alguns locais. A igreja, sei lá, uma igreja tal lá na Suíça, na verdade era onde era o templo da deusa blá blá blá, né? Então ela aqui no livro ela cita esses locais, inclusive, tá? Porque também era uma estratégia da igreja na época, né? De você ir limando, apagando da história, né? E na mente das pessoas esses locais. E como ela foi sendo deixada, né? A mulher foi sendo deixada de ser vista como uma dádiva, né? Principalmente a sua natureza sexual foi sendo deixada de lado como uma dádiva do divino. A sensualidade da mulher acabou sendo também rebaixada e até explorada. Então esse distanciamento, né, do divino feminino foi trazendo consequências para as mulheres, muito mais também, mas aqui ela também, nos capítulos, ela fala das consequências para os homens, porque nós somos seres polarizados, inconscientemente, em termos de energia, que eu adoro esse tema de energia feminina, energia masculina, mas se a gente estuda a parte psicológica em si, de como é o seu mecanismo no mundo, né, você entende que os homens também perdem com isso, porque eles se desconectam completamente do feminino. E o feminino, aqui ela chama de ânima, né? O lado feminino do homem é o ânima, que é o que o Jung, né, denominou dessa forma. E a base de estudo dela é o Jung, é a base junguiana. E aqui tem várias histórias, né, de sonhos, que quando os pacientes dela começam a fazer um processo de terapia com ela, e ela vai interpretando os sonhos. É muito interessante isso. Ela vai interpretando os sonhos e vai vendo à medida que esse homem, de repente, vai se abrindo a se conectar com esse lado feminino. Aí ela conta história de homens que estão casados há muito tempo e estão sem energia, sem ânimo, de repente estão indo para bebida, sabe, para o alcoolismo, porque estão totalmente desconectados com esse lado feminino. E aí tem sonhos com mulheres estranhas, e aí tem sonhos com mulheres bonitas, jovens, e ela vai trazendo isso, interpretando isso como essa reconexão com o feminino nesse homem. É bem interessante essa parte aqui no livro, que é quando ela vai para a psicologia, a prostituta sagrada como na psicologia masculina. Bom, aí aqui a gente vai falando um pouco mais sobre como a história foi apagando
as divindades femininas, ela foi apagando a associação do feminino com o divino e foi subjugando isso e explorando isso de outras formas, e até fazendo com que acreditássemos que nossa sexualidade é algo pecaminoso, né? Que é algo de manipulação, quando na verdade é uma forma de conexão também com o divino. O sexo é divino, tá? Eu sempre falo isso aqui, quem já me acompanha já sabe e conhece muito que eu falo sempre isso. E aqui ela fala que ao longo da época do Renascimento, da Reforma ali, a repressão da natureza feminina foi muito severa, muito severa. E ela fala de dois básicos pressupostos aqui que Freud trouxe com relação ao complexo da castração e da inveja do pênis para a mulher, né? E aí é muito, muito interessante isso daqui, gente, muito interessante. Que aí vou ler esse trecho. A inveja do pênis existe, mas apenas quando a mulher foi incapaz de aceitar sua maneira única de experimentar sua natureza sexual e permanece dependente de uma visão masculina. Vou ler de novo. A inveja do pênis existe mas apenas quando a mulher foi incapaz de aceitar sua maneira única de experimentar sua natureza sexual e permanece dependente de uma visão masculina. O que quer dizer? Eu já escutei muito isso na minha vida, de várias mulheres. Que saco, menstruar todo mês. Homem não tem isso. Que saco. Homem pode fazer xixi onde quiser. Né? Ou seja, essas comparações, né? E vai tendo uma inveja do homem, do pênis do homem, que é uma consequência também, né? Do fato da gente estar numa sociedade voltada ao patriarcado, à imagem patriarcal, tá? Onde o homem é o centro da atenção, do poder, e é ele o foco. E aí traz para as mulheres também essa visão de inveja, né? E aí ela continua. Esse problema diz respeito tanto a homens quanto a mulheres, porque se a atitude consciente ou inconsciente do homem em relação ao feminino for a de superioridade ou de desdém, o relacionamento com sua ânima, que é o relacionamento do homem com o seu feminino, que é a sua natureza feminina interior, bem como com mulheres reais no mundo exterior, ficará seriamente prejudicado. Então, o fato da gente perder essa conexão do feminino divino, esse conhecimento também, porque muitos de nós não têm. Até eu ler esse livro, eu acreditava que não sabia nada do feminino divino, da história em si, principalmente. Então, o fato desse conhecimento não estar assim, não ser tão divulgado, né, também pouco falado, tira o acesso das mulheres e dos homens também, de entenderem, compreenderem que a beleza, a sabedoria, a espiritualidade do feminino, tudo que tá dentro do feminino. Por isso também, eu não sei se já aconteceu com vocês, deixa eu ligar a luz aqui, que eu não liguei a luz daqui. Que mais mulheres acabam indo pro desenvolvimento pessoal, né? Buscar mais autoconhecimento, que isso já é inato de nós mulheres, né? Nós mulheres já temos isso já no nossa essência, é algo que já veio para nós mulheres. Nós temos muito mais essa conexão de
com o divino, com a espiritualidade realmente. E os homens, quando acabam se conectando também com o seu feminino, acabam despertando também para isso, né? Para se autoconhecer, para buscar isso, buscar apoio também, né? Que não é tudo ele sozinho e tudo mais. Então todo mundo ganha também nisso, né? E aí, continuando. Chegamos agora ao capítulo 2, gente. 25 minutos, agora eu tô no capítulo 2. São 5 capítulos desse livro. Por isso que eu tô falando que talvez eu não consiga fazer esse resumo total desse livro. Talvez precise de uma segunda parte. Bom, no capítulo 2 a gente fala o significado psicológico da prostituição sagrada. Aqui é aquilo que eu falei anteriormente. Ela vai trazendo vários sonhos dos pacientes dela. O paciente X começou a ter a sessão e aí começou a ter determinados sonhos, que é tipo assim, no início, né? E aí tem muitas, às vezes, muitas mulheres sonhavam muito com banheiro sujo, coisas saindo, né, do vaso, água suja saindo do vaso, né? Excrementos, ou sonham que estão na lama, ou sonham que estão em lugares escuros e cavernas, sabe? Ou às vezes sonham que tem alguma criança, alguma menina ali, ou às vezes sonham que é algum bicho, e ela vai dando as interpretações também. Várias interpretações interessantes. Mas como ela vai, o foco dela, da autora, né? Eu acredito que a terapia dela é muito voltada para isso, para essa reconexão com o feminino. E ela traz tanto homens quanto mulheres, né? Traz pacientes dela, homens e mulheres casadas, mulheres solteiras, homens casados. Então ela vai trazendo esses sonhos. E aqui ela vai interpretando esses arquétipos, né? Esses mitos dentro desses sonhos e dentro do processo que a pessoa está fazendo. E é muito, muito interessante essa parte. E ela vai trazendo também a parte histórica, né, desses sonhos. Ela tem uma frase, uma parte que é muito interessante, que ela fala: a mulher que tem consciência da deusa cuida de seu corpo com alimentação e exercícios adequados, e aprecia os rituais como banhar-se, vestir-se e aplicar cosméticos. Não se trata de propósito superficial de apelo pessoal, relacionado à gratificação do ego, mas sim de respeito por sua natureza feminina. Sua beleza deriva de ligação vital com o si mesma. Eu amei isso aqui porque faz total sentido pra mim, né? Eu adoro me maquiar, gosto sim de cuidar do meu corpo, busco sim estar cuidando da minha alimentação, porque eu lido com o meu corpo como ele sendo um templo divino, né? Eu vim nessa existência aqui e esse é o meu corpo, e é uma gratidão ao meu corpo eu levar atenção ao que eu como, fazer exercícios, fazer práticas, ter uma consciência corporal. Eu gosto muito de ter uma consciência corporal. Meu personal, meus professores que eu faço quando eu faço exercício físico falam: você tem uma consciência corporal muito boa. Sim, porque eu levo muita atenção ao que eu tô fazendo, né? Eu tô sentindo onde eu tô sentindo. Eu tô fazendo um exercício físico, tá? Onde que eu tenho que sentir? Qual é a parte do meu corpo que eu tenho que sentir? Então, isso é prazeroso pra mim. Eu gosto de ter essa atenção. E eu gosto de entender que, por exemplo, se eu quero, meu foco tá em perder peso, né? Perder peso. Nesse momento eu tô com esse foco. Dar uma caminhadinha pra mim não é o suficiente. Eu sei porque o meu corpo pode mais, né? Pra ele queimar mais, eu sinto isso. Então, só a caminhadinha eu vou meio que só fazendo ali uma coisinha mínima. É legal, mas não é o que vai me levar ao que eu quero naquele momento. Então, eu conheço muito o meu corpo. Eu busco conhecer muito o meu corpo.
Então é importante, eu vejo, quando ela falou isso aqui, pra mim fez total sentido, porque não é algo só de ego, né? Porque eu amo meu corpo, eu quero envelhecer bem, saudável, e faz parte de eu estar aqui nesse planeta cuidar da minha casa, que é o meu corpo, né? Então eu gostei muito dessa afirmação. Isso faz total sentido com a sua ligação com o feminino, né? Com a sua natureza feminina. E tá muito também nesse arquétipo, né? Das mulheres, da sensualidade mesmo. Então tem muito disso. E ela continua, e também as mulheres é importante conhecerem e compreenderem sua necessidade de períodos de extroversão e abertura, bem como de períodos de reclusão e introspecção. Ambas são posições confortáveis quando ela está em harmonia com seus ritmos próprios e singulares. Eu não sei se aconteceu com você ou já aconteceu, né? Tem momentos que a gente quer ficar mais quietinha, né? A gente quer ficar mais reclusa ali. Tem momentos... Isso às vezes acontece também nos períodos menstruais, um pouquinho antes da menstruação. Não sei se com você acontece, comigo acontece. De querer ficar mais quietinha. E tá tudo bem, né? O importante é você conhecer o seu ritmo, né? Os seus momentos. E aceitá-los, né? Aceitar esses momentos. Aí aqui ela começa a falar também dos efeitos, né, no homem. Porque a primeira imagem do homem, do feminino, é a da mãe. Né? O homem vê a mãe, a primeira associação feminina do homem é com a mãe. E aí ela fala aqui, ó, o homem que não se separou da mãe vê a mulher apenas como objeto que, sob exigência, imediatamente gratifica seus desejos sexuais. Essa gratificação é efêmera, passa depressa, e com tal atitude em relação ao feminino, a dimensão espiritual do ato sexual nunca é experimentada. Então, o que ficou presente aqui pra mim é cuidado para você não estar fazendo essa representação de mãe nos relacionamentos, né? Mãe, a imagem de mãe, ela traz um arquétipo diferente de uma imagem de uma mulher com quem você quer trocar energia sexual, né, prazer e tudo mais. E aqui ela fala também da responsabilidade das mulheres, né? Muitas mulheres acabam querendo fazer um papel de mãe para os homens. E teve um dos casos aqui que até o paciente, depois de muito tempo casado, também não conseguia até nem mais ver a esposa como mulher, via ela mais como uma mãe, assim. E essa natureza de cuidar, né, pode acabar trazendo essa imagem também. E isso não é poderoso para nenhum dos dois, como ela mesma que falou, né? O homem, quando não se separa da mãe, ou ainda tem essa ligação, né, com a mãe muito, muito forte, eu não tô falando aqui de certo ou errado, que não deva ter essa ligação, tá, gente? Existem casos e casos. Então, você não entra numa dimensão espiritual da sexualidade, por exemplo. Você fica ali meio que preso na superficialidade, né? Na superficialidade. Então, capítulo 2, deixa eu ver o que tem mais aqui que eu possa falar para vocês de resumo desse capítulo. O estranho. O estranho na psicologia, geralmente ela traz aqui sonhos de mulheres que sonham com algum estranho no sonho, né? Parece um homem estranho no sonho, que geralmente é a personificação do masculino da mulher. E
E aí ela vai interpretando isso, né? Como é que esse homem fala, ou se ela vê o homem, muitas das vezes ela não consegue falar com o homem no sonho. Então isso é como tá a sua conexão com o seu masculino, a mulher a conexão com o masculino. Aí vou ler esse trecho aqui muito interessante. Como no homem, o ânima é a representação do feminino no homem, que se chama ânima. Na mulher é ânimos, que é o masculino, né, a representação do masculino na mulher. E aqui ela fala: o ânimos positivo do estranho permite que a mulher focalize e saiba discernir os atributos e a beleza de sua natureza feminina. Ele a guia para a compreensão consciente de sua feminilidade. Porque muitas das vezes quando esse homem parou aqui no YouTube. Quando esse homem estranho aparece no sonho, ele é justamente para ser esse guia para essa mulher, né? Para ela se conectar com a sua natureza feminina, compreender essa feminilidade. E aqui ela fala: ela então adquire a capacidade de fazer escolhas que não o comprometam. Exatamente como a prostituta sagrada que saía para fora, para o mundo, quando o ritual terminava, preparada para entrar no casamento como pessoa plenamente consciente de sua capacidade. Porque a prostituta sagrada, ela poderia sair do templo, não ser mais a prostituta sagrada, ela poderia casar, poderia construir família, né? E ela não está colocando nenhuma pressão, ou não está colocando a sua feminilidade sob a visão masculina, né? Ela não tá mais esperando que o homem a veja como uma mulher, ou como a veja feminina. Não, ela sabe que ela é feminina, ela sabe e compreende conscientemente a sua natureza feminina, tá? E aí ela continua: ela não precisa competir com homens nem adotar qualidades masculinas. Isto é, ela não precisa se identificar como esse ânimos. A mulher que conseguiu reconhecer a presença do poder masculino dentro dela passa a ser sua própria autoridade e mantém-se constante em relação à sua natureza feminina. Ela pode não ser capaz de mudar o sistema patriarcal em volta dela, mas o que é mais importante, não permite que o sistema a altere. Interessantíssimo. Muito interessantíssimo isso aqui. Aí, vamos para, deixa eu ver aqui, capítulo 2 a capítulo 3. A prostituta sagrada na psicologia masculina. Ânima, a imagem que o homem tem da mulher. E aqui é justamente quando ela começa a trazer a imagem que o homem começou a construir da mulher. A imagem interior que o homem possui do feminino vai do sensual e exótico ao divino. Então a imagem do homem e da mulher passa por isso, né? Do sensual e exótico ao divino. Embora muitos avanços tenham sido feitos nos últimos anos, no sentido de se conectar às mulheres status equivalente ao do homem, o sistema patriarcal continua a prevalecer e a impor pontos de vista e valores masculinos à imagem da mulher. E aí vai falando sobre a mulher ser vista como propriedade, né? O homem que fica esperando gratificação sempre sexual por parte de sua mulher, seja como um direito dele ou obrigação dela, seja consciente ou inconscientemente,
ele tá vendo essa mulher como uma prostituta. Então, se o homem que espera que o homem que espera gratificação sexual por parte de sua mulher, seja ele pensando que é um direito dele ou obrigação dela, e isso seja consciente ou inconscientemente, ele tá vendo a mulher dele como uma prostituta. E não a prostituta sagrada, a prostituta profana. Porque a prostituta profana, ela fica na superficialidade, né? Ela tá usando o sexo como ferramenta do ego e não como ferramenta de conexão com o divino, com a espiritualidade, como a prostituta sagrada faz e é a intenção dela, né? Da prostituta sagrada. E aqui ela vai trazendo vários históricos e fala desses estágios, porque tem um estágio em que o homem ele tá mais maduro e ele começa a sentir os reflexos dessa desconexão com o feminino, que é justamente como eu falei, né? De chegar numa fase de meia-idade ali e começa não se vê mais sentido na vida e começa a fugir para alcoolismo e tédio, falta de entusiasmo, né? Então isso são reflexos, muitos reflexos dessa desconexão com o feminino na vida. E aí ela traz uma história aqui de um dos pacientes, inclusive, e ela vai contando esse processo, né? Os sonhos que ele foi trazendo para ela, como ela ia interpretando esses sonhos, até tipo a parte mais final, onde os sonhos já estavam bem característicos de que ele já estava realmente fazendo essa reconexão com o feminino nele. Aí no capítulo 4, ela fala da prostituta sagrada na psicologia feminina, né? Esse é um capítulo que eu gostaria de reler. Ela fala das 3 mulheres solteiras, a Jane, a Mary e a Susan, que conta justamente desses sonhos que elas tinham, né, de banheiro, de puxar a privada e vir água suja, ou às vezes transbordar, sonhar com alguns animais, sonhar que está sendo caçada por tribos, né, ou indígenas, e recebendo flechas, e isso são tudo representações dessa desconexão com o feminino. E ela vai dando essas explicações, né? Sonhou com um gato. A primeira aparição era um gato. A gato é um animal muito conectado, muito associado ao feminino, à sensualidade. Ela traz a história lá de Bastet, que é uma das divindades egípcias, cuja representação é um gato. E uma das meninas sonhou que tinha um gato preso numa caverna, miando, com medo, e tinha uma cobra ali. Ou seja, ela vai fazendo essas interpretações. As interpretações dos sonhos são bem interessantes nesse livro, muito interessantes, muito legais. E aí traz também o de uma mulher casada que tinha sofrido abuso na infância, né? E como é que ela foi crescendo e a relação dela com a sexualidade, como ela foi construindo essa relação com a sexualidade e com o divino em si, né? Muitas mulheres acabam não tendo não conseguindo ter essa conexão com a sexualidade e nem com o divino. E aí, no caso, e aí separa, ou é uma coisa ou é outra. Se eu tô na espiritualidade, então é zero sexualidade, isso não existe, isso não é necessário, então tira tudo e fica só na espiritualidade, ou outras que vão só para a parte da sexualidade, ela chama de promiscuidade aqui mesmo, levando a sexualidade somente para suprir as vontades do ego, e esquecem dessa conexão, né, com o emocional, com o amor, com o coração,
com amar o outro, com estar ali com o outro. E ela vai interpretando esses sonhos. E vou chegar no 5º capítulo, gente. Vou chegar. E capítulo 5 é a restauração da alma. E aqui ela fala do feminino dividido, que a prostituta sagrada encarnava os atributos espirituais e eróticos do feminino divino: amor, alegria, prazer sensual e também a dor e o sofrimento associados ao amor. Então tudo isso está associado ao feminino. Mas o que... ela vai contando também, ela traz um pouco da história cristã, né? Como que nós vemos esses arquétipos cristãos. Aí ela traz Maria Madalena, e ela conta que um pouco da história de Maria Madalena e como isso foi construído, falado, né, para nós. A figura dela é uma figura velada, né, uma figura totalmente bem santificada, mas ela traz um outro lado de Maria Madalena, que ela ficava ao lado de Jesus, como os outros, né, os outros discípulos, e que ela recebia os ensinamentos também de Jesus. E ela foi uma das primeiras, acho que foi a primeira a ver, né, Jesus na ressurreição. E aqui ela traz fatos históricos sobre isso, né, sobre Maria Madalena, né, descreve que Maria Madalena como a companhia mais íntima de Jesus, de símbolo da sabedoria divina. Então aqui ela fala, inclusive, das histórias, eu não vou entrar no mérito se é verdade ou não, né? Mas é o que está falando aqui, que Jesus passava conhecimentos para Maria Madalena também. E ela fala de conflitos que existiam entre os outros discípulos e com Maria Madalena, porque Maria Madalena conversava e falava, né, sobre os mesmos assuntos que os outros discípulos. Eles meio que ficavam, tinham um pouco de ciúmes dela, né? E ela, por ser o feminino, a representação do feminino, ela possuía ali habilidades diferenciadas também. E ela entendia esse subjetivo, talvez, né? Ela não ia contra isso ou racionalizava esse subjetivo, né, dos conhecimentos que Jesus estava transmitindo para ela. E aí ela fala também da Virgem Maria, e ela fala também da Nossa Senhora Negra. Eu nem sabia que existia uma Nossa Senhora Negra. E aí ela traz uma foto aqui de uma igreja na Suíça, que traz as histórias, e vai trazendo esse conhecimento do feminino histórico, tá? E fazendo com que a gente, depois que eu li esse livro, fazendo com que a gente compreenda que o quanto que nós somos maravilhosos, né? Primeiro, nós somos maravilhosas, e o quanto também que a gente acabou sendo criada num modelo fazendo com que a gente acreditasse que a nossa sexualidade é errada, ou que a nossa sexualidade é pecaminosa, né? É suja, jogando a nossa sexualidade, a nossa sensualidade como algo que não é divino. Eu ia falar de Deus, mas não, que não é divino. E que está tudo conectado.
Hoje eu vejo, e está tudo conectado também, principalmente com a natureza, porque nós, as mulheres, as prostitutas sagradas, a história, né, das deusas, da deusa do amor aqui, que eram veneradas, elas tinham muito conexão com a terra, né, com a terra, é terra mesmo. E o ponto que, de repente, você está desconectada da terra, o ser humano está desconectado da terra, né, não se importar aí com as queimadas que estão acontecendo, né? Com a falta de preservação da natureza, sabe? Não lixar, não dar a mínima para isso, é um reflexo da falta de conexão com o feminino mesmo, dentro de si, de homens e de mulheres. Porque o feminino, ele é bem ligado à mãe terra, à natureza, né? Aqui, até nas interpretações dos sonhos que aconteciam com as mulheres, quando ia para a natureza, o sonho era ambientado na natureza, né, com locais verdes. Aí ela já interpretava, nossa, que a pessoa já estava indo nesse caminho realmente dessa reconexão com o feminino, sabe? Então eu sempre acabo falando muito para as mulheres que de repente estão se sentindo muito cansadas, estão se sentindo muito sem energia mesmo, sabe? Aquela coisa que, caraca, eu descansei, não tá dando aqui, não tá fluindo. Tem contato com a natureza, sabe? Eu sempre que eu posso, eu vou aqui, ainda tenho o privilégio de morar num local que eu possa ter contato com a natureza, algo que eu busquei muito na minha vida, que eu queria muito ter esse contato com a natureza e conseguir. E eu vou lá, me conecto com uma árvore mesmo, e me conectar com a árvore é tocar a árvore. Toca a árvore e fica ali alguns minutinhos, né? Se escuta a sua respiração, né? Faz um movimento de visualização ali para você visualizar essa energia fluindo no seu corpo, né? Fluindo e passando pela árvore, passando pela a natureza um gerador, né, contínuo de renovação da energia. Então eu me utilizo muito disso, desse artifício de renovar minhas energias ao ter contato com a natureza. Então você tá aí, sabe, sem esse contato, a gente já tá podendo nesse momento de pandemia, mas dá pra gente ter um contato. Tenha plantas na sua casa, eu adoro ter plantas na minha casa, eu tenho vários. Hoje de manhã eu já fiquei mexendo com a terra, replantando algumas plantas minhas, sabe? Tem esse contato, busca ter contato com a natureza, banhos de cachoeira, de mar, caminhar, apreciar uma árvore, apreciar a natureza, né? Isso faz um enorme bem para você energeticamente e também faz parte da sua essência feminina, da sua natureza feminina dinâmica, que é estar aí em contato, né, com esses elementos da natureza. E nós mulheres, para nós mulheres é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Faz um grande diferencial na sua semana você ter algum tipo de contato com algum elemento da natureza, tá? Isso eu digo por mim, porque eu busco sempre fazer esse tipo de contato com a natureza. E nesse livro ficou bem claro para mim isso, né? De como as deusas elas eram importantíssimas nessa percepção de divino e natureza e físico, dessa ligação, e como elas tinham essa profunda ligação também com a natureza e esse cuidado realmente, esse amor incondicional pela natureza, e a não separação da sexualidade com a espiritualidade. E enquanto estamos no superficial, seja mulher ou homem, eu não estou falando aqui só para as mulheres, aqui ficou bem claro isso, que tanto o homem quanto a mulher, quando eles estão desconectados desse lado feminino, perdem, né? Os dois lados perdem.
E a forma de você começar a ter essa conexão é homens. Busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento sobre o feminino. Mulheres também busquem conhecimento, autoconhecimento e estejam em contato com a natureza. Busquem estar em contato com a natureza. E busquem compreender que essa sexualidade não é para mulher, principalmente. Essa sexualidade não ela não está separada da sua divindade, do seu divino, do seu lado espiritual, da sua espiritualidade. Isso não está separado de você, né? Os dois coexistem e são divinos. Combinado, queridos? Muito obrigada por quem ficou até aqui. Consegui dar um resumão mesmo do livro. A gente leu esse livro aí durante mais ou menos 15 dias lá no Telegram. Eu gravava o áudio. A recomendação final desse livro aqui. Gente, é um livro maravilhoso. Recomendo, todas as mulheres deveriam ler esse livro aqui, tá? Vai te trazer uma compreensão assim, do feminino, do que é o feminino, da sexualidade feminina também, da parte como posso dizer, psicológica, de como isso influencia na parte psicológica, tanto para mulheres quanto para homens. O único ponto aqui desse livro que eu achei é que ele tem uma linguagem muito técnica, né? Às vezes é uma linguagem muito técnica. Várias vezes eu tive que buscar palavras no dicionário, porque não sei se é a tradução, não sei, gente, mas tem umas palavras que não dá para entender, sabe? Tinha palavras que eu nunca escutei. Então eu tinha que ir lá no dicionário para entender melhor aquilo. Se eu fosse escrever um livro sobre esse tema, eu não escreveria dessa forma. Em alguns momentos eu acho que ainda fica um pouco confuso, né? Traz umas histórias, traz pedaços de livros, de outros livros, e eu gosto de uma linguagem mais natural, né, de leitura, sabe? Uma linguagem natural mesmo, da fala franca ali, ó, vão falando. E essa linguagem ainda é muito técnica, muito técnica. É um livro maravilhoso, se você quer se aprofundar nesse tema, só achei uma linguagem muito técnica. E espero que eu tenha conseguido passar aqui pra você, né, um resumo. Eu não sou uma pessoa assim, né, muito fã de fazer resumos, não, confesso, tá? Mas é ótimo porque eu me treino aqui também para fixar os conceitos e o que eu aprendi. Então, a melhor forma da gente fixar o que a gente aprende é a gente compartilhar, né? Então eu me propus a ler o livro em áudio lá no Telegram para vocês, junto com vocês, e agora eu tô fazendo esse resumo aqui para fixar na minha cabeça o que eu aprendi. Então, consegui. Fiz o resumo do livro A Prostituta Sagrada para vocês. E eu vou deixar esse vídeo gravado. Vou colocar, vai estar tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube também. Vou ter que salvar e colocar lá, porque no YouTube deu problema aqui. Um beijo pra você, obrigada por você ter ficado aqui até agora. E a gente se vê na próxima semana aí, no próximo vídeo no YouTube. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Então, o vídeo de hoje é esse resumo. Próxima semana tem vídeo novo. Um beijo. Fui!